Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023, Igreja Batista da Liberdade. Semana 1, dia 1. Semelhantes a Cristo. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. O projeto de Deus é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. O texto citado diz: serem conforme a imagem de seu Filho. Claro que não está se referindo à imagem física do Senhor Jesus. Fala sim a respeito das suas qualidades, do seu caráter e de todas as suas características espirituais. O fato dele ser o primogênito, único gerado Filho de Deus, implica que ele tem o seu DNA, as características e atributos do Pai. Ele continua sendo Deus, com todos os atributos santos e justos da divindade, e na sua encarnação assumiu temporariamente as limitações da humanidade, mas mantendo completamente a sua santidade. Quando nascemos da água e do Espírito, recebemos a nova vida em Cristo. Isso significa que a nossa velha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo e recebemos a sua vida. Por isso, a palavra afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Somos novas pessoas, mas ainda presas a alguns hábitos da antiga vida. Por isso, entramos no processo de santificação e crescimento espiritual. Este processo tem como objetivo levar-nos a sermos como Jesus Cristo, tendo seu caráter e santidade. O padrão de Deus é bem elevado. Ele espera que cada seguidor de Cristo seja semelhante a ele em seus procedimentos. Você é semelhante a Cristo? Tem as qualidades da vida e do exemplo dele? A única forma de sermos como Cristo é por intermédio da vida cheia do Espírito Santo, que nos fará produzir os frutos descritos em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 1. Amar como Cristo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Jesus tem o mesmo caráter amoroso do Pai. Quando ele viu as multidões, teve compaixão. Sentiu uma dor interior, porque viu que estavam numa situação de perdição e miséria. Ele não somente amou os que estavam perdidos, mas a Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos até o fim, em João, capítulo 13, versículo 1. 2. Obedecer como Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. A obediência de Cristo foi radical. O texto diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus exige a obediência dos seus filhos. Devemos ser como Cristo. 3. Orar como Cristo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, 35. Precisamos aprender a orar como Jesus Cristo. Ele levantava de madrugada para orar e procurava um lugar deserto, sem interrupções, para ter uma comunhão íntima com o Pai. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Não somente nas madrugadas, mas havia ocasiões em que o Senhor ia para um monte e passava toda a noite em oração. 4. Servir como Cristo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45.
Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, dizendo-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? João 13:12. Jesus sempre foi um servo. Que contradição a atitude dele com as ideias do mundo de hoje. Os valores estão tão investidos que subestimamos os servos e valorizamos as pessoas que estão sendo servidas. No reino de Cristo, o oposto é regra. Devemos assumir a posição de servo e servir de todo o coração. Imagine como o mundo seria diferente se as pessoas decidissem ser semelhantes a Cristo. Esta é a visão de Deus para todos aqueles que vêm a Ele. Fale com o Senhor. 1. Agradeça de coração porque um dia Ele entrou em sua vida. 2. Diga a Ele o quanto você quer ser como Ele. 3. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a amar, orar, obedecer e servir como Cristo Jesus fez.